Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar em mais uma semana. E estamos aqui com mais um acolhimento com Jesus para levar sempre uma mensagem, levar sempre uma reflexão à luz do Evangelho, né? Com base nesse livro aqui, Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. E hoje, meus queridos, nós vamos dar continuidade, de certa forma, ao capítulo anterior. Porque na última semana, vamos só recordar o título, o capítulo 158 falou sobre a ausência do amor. E hoje nós vamos falar sobre a presença do amor. Então, de certa forma, são dois textos que estão interligados. Um fala da ausência, outro fala da presença. De certa forma, não tem como falar de ausência sem falar de presença, né? De certa forma, nós já comentamos alguma coisa semana passada sobre o tema de hoje. De certa forma, né? Passando assim, bem rasteirinho. E hoje vamos aprofundar um pouco mais, né? Tem uma citação aqui que está em João 2,10. A semana passada foi João 2,11. Olha só, até lá no Evangelho de João, tá bem próximo, os textos estão bem próximos, né? De semana passada foi 2,11, da ausência, e da presença, o 2,10. O 2,10 fala o seguinte: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Aí Emmanuel destrincha um pouco melhor isso. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa habitual prece, pedindo a Jesus para que possamos ter a clareza necessária para compreender os ensinamentos que serão aqui colocados. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações. Graças a Deus. Muito bem. Bom, aí começa Emmanuel. Vamos então acompanhar Emmanuel, né? Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco de escândalo, a fim de ajudar, em vez de acusar ou de servir. Vou dar uma pausa. Duas palavras aqui desse parágrafo me chamaram a atenção. Uma é próximo. Logo no início do texto, no início do parágrafo, Emmanuel coloca: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Gente, muitas pessoas, nós já estamos falando sobre essa questão do próximo em alguns estudos, em diversas casas, não que seja diretamente o tema abordado, mas acaba, né, sendo colocado. É importante a gente frisar isso, porque muitas pessoas pensam que o próximo é o nosso familiar, apenas o nosso familiar. E não é só apenas o nosso familiar, né? São os nossos amigos, são os nossos colegas de trabalho, é o irmão que se encontra em situação de rua, aquela pessoa que está precisando de ajuda em função de uma dor, de um sofrimento, que precisa ser acolhida, já que o tema-chave aqui do nosso encontro é sempre baseado no acolhimento com Jesus. Então é aquele que precisa ser acolhido com Jesus, através da gente, né? Então o próximo é o nosso inimigo, é aquela pessoa que nos machucou, que nos ofendeu, né? Que, enfim, é o nosso próximo. Aí o que fala aqui? Amar o próximo. Jesus falou isso, ame o seu próximo. Ah, mas fulano me ofendeu, fulano me magoou.
perdoar, porque perdão tem a ver com amor, né? Então, perdoar não é esquecer. Ah, eu não perdoo. Você não vai esquecer. Você não vai esquecer uma ofensa, você não vai esquecer o que o outro te causou. Mas eu posso perdoar no sentido de me libertar. Olha, essa dor, esse ressentimento, esse rancor não me pertence. Não preciso ficar com isso dentro de mim. Isso vai me fazer mal. E faz mal. Então eu preciso o quê? Se libertar. Deixa ele arcar com a dívida dele, que já não é pouca. Então deixa ele arcar com a dívida dele. E nós vamos arcar com a nossa dívida. Não vamos colocar mais coisa no nosso carrinho. Né? Então, e aí entra a palavra compreender. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Isso é compreender. Então, o amor, o verbo amar, está diretamente relacionado com o verbo compreender. Compreender, eu preciso compreender o outro. Ame o seu inimigo, não é pegar o seu inimigo e abraçar, beijar, não. É compreender. Compreender que cada um está num momento evolutivo. Eu estou num momento evolutivo, vocês que estão me assistindo ou me ouvindo estão nos seus momentos evolutivos. E o barato da encarnação é um estar ajudando o outro. Um dando a mão para o outro. Um dando a mão para o outro. Por isso que fala, e quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso risco do escândalo. Vamos continuar no parágrafo seguinte agora. É necessário trazer o coração sobre a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Quem é o Pai? Deus. Né? O Pai é Deus. Né? E nós somos o quê? Filhos do Pai. Nós somos irmãos uns dos outros. Só que na prática nós ainda não nos enxergamos como irmãos, e sim como rivais, né? Como estranhos, desconhecidos, seja lá qual for a palavra. Mas, na verdade, no fundo, nós somos irmãos uns dos outros. E Jesus, ele nos deixou essa máxima. Ame os seus irmãos. Ame o próximo como a si mesmo. E ele deixou esse legado, né? Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nós somos espíritos imperfeitos, encarnados num planeta de provas e expiação. Então nós ainda temos muito egoísmo, orgulho, atrelado dentro desse espírito imperfeito que nós somos. Inclusive a vaidade, a inveja, dentre outros vícios. E a gente pensa que eu em primeiro lugar. O egoísmo tem a ver com isso, o ego, eu em primeiro lugar, que é o oposto do altruísmo, né? É o contrário. Mas pensa o quê? Eu em primeiro lugar. Então, eu em primeiro lugar, mas o outro pode achar ruim, então começa a discussão, a briga junto com o outro. E aí começa essas desavenças todas que a gente vê por aí. Continuando o parágrafo. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumento de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem da vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim, como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará.
Então, na medida que a gente coloca esse amor em movimento, esse amor ao próximo, seja quem for esse próximo, eu receber uma ofensa e não devolver essa ofensa com outra ofensa, mas eu devolver essa ofensa com um olhar de gratidão, porque é o irmão que está num momento evolutivo diferente do nosso. Não estou dizendo que seja nós somos mais evoluídos ou menos evoluídos que esse irmão, não é isso, mas é um momento diferente. E se nós recebermos essa ofensa, nós jamais podemos retribuir com uma outra ofensa. E aqui, seguindo a orientação que está aqui de Emmanuel, ele está pedindo que nós sempre retribuamos através de quê? Qual é a chave? É o amor. É a prática do amor, que a caridade está de mãos dadas, né? E tem lá a pergunta 886 do Livro dos Espíritos: o que é a caridade segundo Jesus? É a benevolência, prática do bem, a indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas que nós falamos aqui no início, né? Continuando. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem da vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Já vimos isso. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime os procure os ouvidos. Esse ouvir sem revolta é aquela... às vezes a gente ouve umas palavras, né, de certas pessoas e dá vontade de responder, aí você para e pensa, não, não. Eu vou ouvir, eu escutei, não gostei, mas não vale a pena a resposta. Não vale a pena a resposta, né? Sigamos em frente. Talvez seja a melhor solução. É difícil, muito. Porque às vezes a vontade que a gente tem é de dar a resposta. Às vezes até de esganar a pessoa, né? Mas é o recomendável? Não é recomendável. O recomendável é o seguinte, de nós justamente fazermos o que nós falamos há pouco. De nós ouvirmos e deixarmos para lá, né? E através da prece, através da oração, que é um instrumento que nós utilizamos e muito, pedir aos amigos espirituais para que possa justamente interceder junto a esse irmão, essa irmã de jornada, para mostrar o caminho, mostrar a luz, para que possa ele ou ela possa aprender com os seus erros, né? Porque uma hora tem que acordar, não tem jeito, né? Pode demorar mais tempo, menos tempo, não importa, mas a luz vai aparecer. Não é você que vai se vestir de Deus e ir lá e... não somos nós. Na verdade, o que nós vamos fazer numa situação como essa é de nós não nos endividarmos mais. Porque se eu devolver como outra ofensa, eu vou me endividar. Eu vou machucar, vou agredir. Né? Agredir que eu digo moralmente, espiritualmente. E aí a proposta não é essa. A proposta é justamente o quê? Amar o irmão, compreender o irmão. Essa que é a proposta. Então, muitas das vezes eu me coloco, eu que eu digo, qualquer um de nós, né? Nos colocamos numa situação como essa, como está aqui. Aprenderás a ouvir sem revolta. Ouvir, não gostei. Não digeri.
Então, qual o resultado desse processamento? Tem duas respostas. Ou eu verbalizo isso, devolvo isso, ou eu simplesmente me calo, faço uma prece, uma oração, para que isso não seja absorvido dentro de mim. E o irmão seguir no seu caminho. E que não é fácil fazer isso. Pelo contrário, é extremamente difícil. Né? De acordo com a nossa imperfeição. E aí continua. Né, aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário. Cultivar a ajuda ao adversário, tentar sempre ajudar o adversário. Ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com o esquecimento, olha aí, perdão com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiraram. Aí Emmanuel fala, né, exatamente o que nós conversamos aqui no início, é o perdão com esquecimento. Esquecer, gente, vale a pena. Porque às vezes a gente fica pensando assim, caramba, a encarnação é tão curta. E qual é a média da vida do homem hoje na Terra? Alguém já parou para se perguntar sobre isso? 70 anos? Entre 70 e 80 anos, né, mais ou menos. Então, imagina se a gente passar 70 anos, 80 anos brigando com Deus e o mundo, criando inimizade. E aí a gente desencarna, retorna para a parte espiritual. E aí? Aí te pergunto, como foi tua encarnação? Né? O que você fez? Olha, os 20 primeiros anos foi de boa, agora os outros 60, briguei com todo mundo. Briguei com todo mundo. E aí vão falar, olha, você vai ter que voltar. E as pessoas que você brigou retornarão como seus familiares, como seus irmãos consanguíneos, para justamente facilitar o processo de resgate, que vocês possam reencarnar com laços afetivos. Então, na verdade, você vai perder uma encarnação em função, né, da sua atitude, do seu comportamento agressivo. E é melhor o quê? Mudar. Eu sempre fui assim. Ele sempre foi assim. Ele não vai mudar. Ele tem que mudar. Ele tem que tentar a mudança. Né? Ele, pode ser eu também, enfim, qualquer um. Né? Vamos continuar. Agora eu me perdi ali, agora eu já me achei. Ama e compreenderás. Compreende e servirás. Sempre mais cada dia. Porque então permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Então, amor, compreensão, caridade, prática do bem, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, isso tudo está interligado. É um sistema interligado. E você precisa colocar esse sistema em operação. Porque esse sistema em operação, ele vai, na verdade, combater a agressividade, combater a provocação, combater a ofensa, combater todos esses sentimentos que nos provocam a cada instante, que não devem vencer. Pelo contrário, quem deve vencer sempre é o amor, é a compreensão, é a caridade, né?
Então, meus queridos, possamos pensar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre isso e que tenhamos aí uma semana de muita paz, de muita luz, né? É o que precisamos. Até a próxima semana com mais acolhimento com Jesus, se Deus quiser.